Livro do profeta Zacarias, capítulo 8, versículo de número 12. Todos encontraram? Glória a Deus. Se teu irmão à tua direita, à tua esquerda estiver sem a palavra, compartilhe com ele aí no nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz assim, Zacarias capítulo 8, versículo 12. Porque a semente prosperará, e a vide dará o seu fruto, e a terra dará as suas novidades, e os céus darão o orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isto. Amém? Curve a tua cabeça, vamos ter uma palavra de oração ao Senhor agora nesse momento. Soberano Deus e eterno Senhor, diante da tua presença que estamos nesta noite, Pai, para que o Senhor libere sobre nós a tua poderosa palavra, para que o Senhor libere sobre a vida dos nossos irmãos que aqui está nesta noite, a palavra eficaz, a palavra que vem do Senhor, a palavra que vem do teu alto e sublime trono, Pai, que o Senhor derrame sobre nós nessa noite, que o Senhor derrame, meu Deus e meu Pai, algo novo nesse lugar hoje, aqui na igreja, Senhor Jesus, Amor e Fé, a catedral de milagres para esta cidade. Ó Deus, no nome do teu Filho Jesus Cristo, o Senhor nos trouxe aqui hoje, meu Deus e meu Pai, para liberarmos, meu Deus, esta palavra, e é isso que nós desejamos hoje, nesta noite, liberarmos, meu Deus, esta palavra, porque o Senhor já está trabalhando desde o momento dos louvores, da adoração. Eu creio que o Senhor já está trabalhando para conceder-nos nessa noite grandes coisas da parte do Senhor, e quem crê, diga amém. Glória a Deus. Podeis se assentar por gentileza. Amados, quando ouvimos sobre a história do profeta Zacarias, avistamos uma história que é um quanto que de sofrimento, de angústia e de dor, de um povo que foi tirado-lhes o direito de sonhar, o direito de cultivar a terra, o direito de plantar e colher, porque as suas mentalidades eram de um povo que foi escravizado ali no exílio babilônico. Então o profeta Zacarias, após avistar esse novo tempo de Deus, ele começa a encorajar o povo a acreditar numa bênção que Deus já tinha concedido a eles. Mas a mentalidade ainda era de um povo que continuava ainda com os mesmos pensamentos do exílio babilônico. Então Deus levanta esse profeta para profetizar sobre o povo ali em Jerusalém. E quando esse profeta ele começa a liberar as palavras de Deus, dentre algumas coisas que Deus levou o profeta Zacarias a profetizar, estava relacionado com a bênção de Deus para o seu povo. E esta bênção então para alguns já tinha perdido o sentido, para alguns já que estavam ali vivenciando um momento de caos, um momento de dificuldade, eles já não enxergavam mais o seu Senhor, o nosso Messias, como Deus que ordenaria a bênção. Então Zacarias começa a profetizar num período muito difícil,
num período muito complicado, num período onde o povo não acreditava, onde o povo já não vivenciava mais a promessa, a bênção de Deus para com a sua vida. Eles já não acreditavam mais, porque o povo estava ali vivenciando, e alguns perderam tudo que eles possuíam. Até que então, o profeta Zacarias libera uma palavra de Deus. Quando ele libera essa palavra, o próprio texto, o título desse capítulo 8 de Zacarias diz: as bênçãos prometidas pelo Senhor. Talvez você está aqui hoje, nesta noite, porque você foi induzido a vir por causa de um propósito. Mas acima de um propósito existe um propósito, e em cima de um propósito existe uma bênção de Deus liberado para a vida de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Quem crê, diga amém. Zacarias então liberou a palavra, e a palavra que Zacarias liberou foi: porque a tua semente prosperará. Mas como acreditar na palavra de um profeta que diz que a semente prosperaria num ambiente de escassez, num ambiente onde o povo era escravo, num ambiente onde o povo foi tirado o direito de plantar e colher, tirado o direito de ter a colheita, tirado o direito de vivenciar as bênçãos de Deus? Então o profeta libera a palavra: porque a semente de vocês prosperará. E eu vim aqui hoje, nessa noite, liberar essa palavra sobre esse lugar, liberar essa palavra sobre a sua vida, meu irmão. Que a tua semente, as sementes que foram plantadas nesse lugar, elas vão prosperar, elas vão dar o seu fruto, elas vão alcançar a tua vida. Então o profeta, ele diz: vai prosperar. Mas como crer na prosperidade, no crescimento, se todos os motivos e razões que a gente precisava para crer nisso é contrário? Se todas as razões daquilo que na ótica dos nossos olhos estamos vendo não condiz com a nossa realidade, mas quem diz que Deus trabalha na realidade do homem, quem diz que Deus trabalha na minha e na sua realidade, Deus, ele trabalha na sua realidade, e a realidade desse Deus que eu e você servimos é uma realidade sobrenatural. O profeta Zacarias profetiza esta palavra. Não havia semente para prosperar, não havia sementes guardadas nos celeiros para prosperar. Mas enquanto houver uma única possibilidade para o teu Deus e para o nosso Deus, já é suficiente. Fale para o teu irmão: já é suficiente. Então o profeta diz: porque a semente prosperará, e a vide dará o seu fruto. Numa terra onde o povo não plantava mais, por causa das aflições que eles vivenciaram, por causa das dores que eles tiveram que enfrentar e vencer, como acreditar que Deus há de prosperar e conceder fruto, quando nós estamos olhando e a terra continua ainda árida, a terra ainda continua seca, a terra ainda continua rochosa, a terra ainda continua com os seus veios trincados, a terra ainda continua não apresentando nada para nós? Como acreditar que a nossa semente vai prosperar
em uma terra que talvez você esteja olhando para dentro da sua vida, para dentro da sua família, para dentro das ações que você se encontra hoje, e você diz: mas como há de prosperar, pastor Fábio, se eu estou passando a maior crise da minha vida, se eu estou enfrentando a maior crise familiar dos meus últimos anos, se eu estou passando talvez ali pelo vale da sombra da morte. Mas eu quero te dizer que mesmo nessa hora, que mesmo nessa situação, o Deus que cuida desse lugar é o Deus. A partir de hoje, tem gente que já entendeu, já recebeu e pegou, amém. A partir de hoje, a terra produziu para o povo ali em Jerusalém novidades, boas notícias. Se a obra de Deus é anunciada por aquilo que Ele faz sobre a terra, o maior desejo do Senhor nessa noite é te dar boas notícias hoje. Porque essas boas notícias de hoje serão os seus testemunhos de amanhã, serão as suas bênçãos e milagres contados amanhã nesse lugar, serão bênçãos que você testificará do poder de Deus para alimentar a fé daquele que está fraco, daquele que não está mais animado para estar na casa do Senhor, para aquela pessoa da sua família que está desacreditada. E eu quero liberar essa palavra para você hoje. Tem novidades de Deus chegando na tua vida e vai começar a partir de hoje, aleluia. A partir de hoje, Deus trará novidades para este lugar, para esta casa. Você pode aplaudir Jesus por isso, aleluia, aleluia, aleluia. A terra vai produzir novidades. Novidades de Deus para a sua vida. Novidades de Deus para a sua família. Novidades de Deus lá no ambiente da sua casa. Pastor, o meu ano não está sendo muito fácil. Talvez esse ano foi o ano que eu mais chorei, o ano que eu mais sofri. O ano que eu mais questionei Deus, o ano que eu mais perguntei para Ele o porquê, a razão de tudo isso. Fizeram essa pergunta ao profeta Zacarias. Mas em vez dele murmurar, dele reclamar, dele blasfemar, ele fez uma escolha. E a escolha desse profeta fez a terra produzir novidades. Quando eu e você permanecemos firmes, inabaláveis, mesmo quando as coisas estão ruins, mantendo a nossa fé firmada no Senhor,
Você pode ter certeza de algo: Ele não vai desamparar você. Ele não vai desamparar a tua casa. Ele não vai desamparar a tua família. E bispo, Ele não vai desamparar esse lugar. Nós temos vivido isso na comunidade Gilead Church. De uma igreja que começou do zero. Eu, minha esposa e minhas filhas. E mais 2 famílias. Que não tinha nada para oferecer para nós. Mas nós tínhamos entendimento que a semente que nós estávamos semeando naquele lugar era uma semente que iria prosperar e está prosperando. E aí o Senhor começou a dar os seus frutos, produzindo novidades ao nosso coração, arrancando de dentro de nós todo medo, todas as nossas incertezas. Fácil não foi e não está sendo. Porque teve dias que eu achei que o melhor caminho era desistir. Me dar por vencido, me dar por fracassado. E os motivos eram grandes, irmãos. A começar por ir em alguns cultos e ter que pregar para minha esposa, cansada do trabalho, dormindo. A Beatriz, Nenê, dormindo. Minha filha Sara, caída para trás com a caçapa aberta, dormindo. E a minha sogra sentado na frente, olhando só por debaixo do óculos, dormindo. E aí eu falei: Senhor, eu não mereço isso. Eu não mereço uma situação dessa. Aí eu dava uns berros lá, meio doido. Aí minha sogra olhava por debaixo do óculos, dormindo. E eu pregando para elas. E não tinha ninguém na igreja. Tinha mais cadeira do que gente. E eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou encerrar essa mensagem com 5 minutos. Porque em 5 minutos minha esposa, a bebê, a Sara e a minha sogra já estava dormindo. E a turma passava na rua da igreja e tirava sarro. Eles riam. E quem conhecia a nossa família ria mais ainda, porque falou: nossa, nem a sogra dele está dormindo, a mulher dele dormindo, a filha dele caída na cadeira. Aí nesse dia eu falei: Senhor, para mim chega. Cansei de passar vergonha, não preciso desse negócio aqui não, é. Aí eu falei: eu vou acabar essa mensagem agora e vou pôr essas 3 para poder ajoelhar. Até a Nenê vai ajoelhar agora. Aí na hora que eu preparei para terminar a mensagem, passou uma pessoa dentro do ônibus circular na frente da igreja. E na hora que ela passou, o ônibus freou porque tinha um pare próximo. Essa pessoa passou assim, e o olho dessa pessoa, o olhar dessa pessoa, parece que entrou dentro do meu olhar. E ela foi, eu fui, acompanhei, eu falei: meu Deus, o que é isso? Será que é o cão? Na hora que eu olho para a porta da igreja, aquele homem tinha mandado o ônibus parar.
E ele não estava sozinho, ele estava com uma pessoa. Que era, sei lá o que esses casos que a turma faz hoje aí. Sei lá, se é meio marido, meio namorado. Sei lá que desgraça que é. Esse rolo aí. E eles entraram na igreja. E na hora que eles foram entrando dentro da igreja, irmão, aí você pensa num pastor invocado que eu já estava, por causa da turma dormindo. Aí eu falei, meu Deus, eu ia acabar com tudo agora. E Deus me deu uma prova, que Ele é o Senhor desse lugar. E quando aquele casal entrou dentro da igreja e sentou, eu voltei a pregar a mensagem do começo de novo. Irmão, mas daí eu pregava e dava glória ao mesmo tempo. Sabe? Aí eu fiquei empolgado, hein? Meu Deus. E o rapaz ficava sisudo. Falei, meu Deus, será que está gostando? Você não está também? Agora eu estou animado. Agora entrou uma pessoa aqui. Aí minha sogra já acordou, todo mundo acordou. E eu falei, ô glória. Preguei a palavra. E aí depois daquele dia, Deus começou a frutificar no nosso ministério. A ponto de produzir cada dia que passa, cada semana, uma novidade diferente. Porque nós decidimos não desistir e sim acreditar. Em confiar em Deus. E confiar em Deus, meu irmão, muitas vezes vai levar você a olhar de uma forma totalmente desumana, porque olhar muitas vezes para situações da nossa vida realmente não vai dar. Aí vem Jesus e fala, dá sim, filho, eu sei que dá. Quantas situações da sua vida você achou e já passou e achou que não conseguiria vencer aquela situação? Penso que muitas delas. Mas hoje você está aqui, nesse lugar, nessa noite, adorando e glorificando ao Senhor, porque você conseguiu chegar até mesmo no lugar onde nem você acreditava, mas Jesus acreditou em você. Desde o momento em que você foi gerado, a Bíblia diz assim que Ele já conhecia todos os nossos dias, ainda informe. Ele já sabia quem você era, Ele já sabia quem eu sou, Ele já sabia que nós estaríamos aqui hoje nessa noite. Ele já sabia que você estaria ouvindo uma palavra que produziria dentro do seu coração uma fé que está chacoalhando você por dentro, porque você é essa pessoa que eu estou te dizendo, que vai ver a sua semente prosperar, que vai ver a terra produzir novidade, que vai ver os frutos aparecendo e vai ver a mão de Deus abençoando você nesse restante de ano de uma forma sobrenatural. Fale para o seu irmão, você está acreditando nisso, irmão? Tem gente aqui hoje que já acha que o ano acabou, de tanta desgraça que já enfrentou nesse ano de 2019. Mas não acabou. Talvez para alguns aqui hoje só esteja começando. Começando o que Deus deseja ainda fazer. E vai fazer. E vai fazer. Amados, o profeta Zacarias, ele diz ainda, depois de dizer, a terra produzirá suas novidades. Ele diz assim, os céus darão o seu orvalho. O orvalho de Jesus, o Senhor, Ele permitiu que viesse regando as sementes,
regando aquilo que o povo plantava. Mas na maioria das vezes, o povo voltava chorando, o povo voltava cabisbaixo, mas nunca o Senhor permitiu que faltasse o orvalho. O orvalho era a forma que Deus regava aquilo que o povo semeava. Na maioria das vezes, chorando, com o coração aflito, com a alma machucada por dentro, mas nunca faltava o orvalho que regava. Por isso, irmãos e irmãs, aqui nessa noite, que nunca falte a oração e a perseverança no teu coração, porque isso é a forma, a maneira com que Deus vai regando as bênçãos antes de acontecer a vitória, antes de você tomar posse. Ele vai regando com esse orvalho chamado oração. Ele vai regando com esse orvalho chamado persistência, perseverança, que só tem quem realmente tem fé e confia no Senhor. Permita o Senhor regar os seus sonhos novamente. Permita o Senhor regar os projetos que você possui. Permita o Senhor regar com o seu orvalho as orações que você já nem lembra mais. As orações que você outrora fazia nas madrugadas frias, dentro do seu quarto, com os joelhos dobrados, aonde as lágrimas eram inevitáveis, mas ali você estava. Porque você tinha um sonho, porque você tinha um projeto, porque você tinha um ideal de família, um ideal de viver e de experimentar a bênção e a providência de Deus. Mas aí veio o tempo mau, aí veio o ano que não começou legal para você, te balançou, mexeu com a sua estrutura. Mas o teu Deus, o nosso Deus, Ele continua ainda regando o meu e os seus sonhos, os nossos projetos. Pastor, mas às vezes é difícil a gente conseguir acreditar nisso. Realmente, às vezes é difícil. Mas não permita que a sua fé seja abalada. Pelo contrário, é através da sua oração, da sua perseverança, que Deus vai fazer você prosperar em todos os sentidos. Que Deus fará você visualizar coisas grandes que você ainda não viu. Que fará você olhar para dentro do seu lar e da tua casa e dizer: Senhor, obrigado. Eu não merecia isso, mas o Senhor é o meu Pai. Talvez você que está aqui hoje, você esteja como esta canção, que diz mais ou menos assim: quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão
mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Você pode louvar aplaudindo ao Senhor Jesus. Você pode glorificá-lo, meu irmão, nessa noite. Você vai ter muitos motivos para adorar e para louvar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. E o profeta retorna a dizer a eles: os céus darão o seu orvalho, e farei com que este povo herde tudo isto. Eu queria liberar essa palavra de Deus nesse lugar. O Deus desta casa, o Deus desse altar, fará de vocês que aqui estão hoje herdar grandes coisas nessa cidade. O Senhor não nos trouxe aqui à toa nesse lugar. Você não está nesse lugar por não ter uma outra opção. Você está aqui por um propósito. E o propósito passa pela sua vida, pela sua família e por esta cidade. O texto diz assim: que após os céus darem o seu orvalho, o Senhor fará com que este povo herde tudo isto. A minha Bíblia e a tua Bíblia nos diz na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Que nessa cidade eles possam saber que aqui nesse lugar existe um povo abençoado por Deus. Ah, você não entendeu, você não entendeu. Deus fará com que vocês herdem coisas grandes nessa cidade. Porque o Deus desse lugar é o Deus que diz que no lugar da sua vergonha, no lugar da sua vergonha, no lugar da sua tristeza, Ele fará com que a semente que foi semeada nesse tempo produza numa escala tão grande que todos terão que ver que é Deus quem está fazendo tudo isso.
E tudo isso, quando eu falo, é muita coisa, meu irmão. É muita coisa, aleluia. Você está crendo nisso? É muita coisa que Deus irá fazer neste lugar, para provar para os homens que Ele é o Deus que honra aquele que permanece fiel, aleluia. Ele fará com que venhamos herdar tudo isso. E quando houver dúvida no teu coração, existe uma palavra que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que diz assim: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda vocês não sabem.